Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu resolvi trazer um tema hoje que uma irmã me pediu para falar. Na verdade, eu recebi vários pedidos de vocês, mas eu não consegui gravar todos e trazer tudo, porque alguns eu ainda estou aprendendo para poder falar, né? É necessário ter experiência para poder falar, né? Então, se eu não tenho, não adianta eu sair falando. Então, assim que eu adquirir a experiência e tiver propriedade para falar, eu vou fazer os vídeos. Então, irmãos, essa informação que foi uma pergunta que a irmã fez, que foi o seguinte: Thalita, e sobre a questão dos desengrejados, como é que funciona? No momento, eu não estou frequentando nenhuma igreja, isso é um problema, eu posso perder minha salvação, como é que funciona a questão das ofertas, dízimos e todas essas questões. Então, irmãos, vamos por partes. Vou tentar destrinchar para vocês, para estar entendendo melhor como é que isso funciona. Então, irmãos, a primeira coisa é que acho que esse assunto é um assunto bem delicado. A maior parte dos meus inscritos aqui do canal são desigrejados, muitos deles vieram até meus vídeos para buscar alimento espiritual, justamente porque não tem. Eu já estive nessa posição, então eu sei mais ou menos como é que é. Eu já estive em várias posições, então eu posso explicar para vocês, falar o que eu entendo à luz da Bíblia. Então, irmãos, começando assim, eu lembro que eu tive um sonho há uns anos atrás, e nesse sonho eu lembro que eu estava num local onde tinham muitos aquários, né? E muitos peixinhos dentro dos aquários. Vocês sabem que peixe simboliza, né? O peixe são as pessoas, então eu tava olhando para esses aquários e eu lembro que dentro de cada um desses aquários, gente, eu tive vários sonhos desses de formas diferentes, mas todos a mesma mensagem. Dentro desses aquários tinha sempre algum animal perigoso, que não era bem um peixe ou era algum tipo de peixe predador. E isso assustava os peixinhos e eles, numa ansiedade de querer se proteger, eles começavam a pular para fora do aquário, né? Porque se eles ficassem ali dentro, eles seriam devorados. Então, eles caíam secos no chão, eu vi eles se debatendo assim, e eles começavam a secar e a morrer. E eu ficava desesperada e eu tentava pegar os peixinhos e colocar dentro de algum vidro com água, mas eu não conseguia pegar todos e eu ficava nessa angústia no sonho todo. E assim, a interpretação que Deus me deu sobre esse sonho é que o aquário simboliza as igrejas, né? Porque cada pessoa frequenta alguma denominação diferente, algum grupo diferente, mas todos somos peixes, né? E peixe precisa de quê? De água. E também da proteção uns dos outros, né? Muitos peixes andam em cardumes, em grupos. Só que ali era um ambiente um aquário que não estava saudável, o que apresentava perigo para os peixes, né? E por muitos anos eu sonhei isso, tá, irmãos? Até que eu comecei nesse meu ministério aqui, que eu comecei a tentar ajudar as pessoas e muitas vezes eu me deparei com peixinhos secando fora do aquário, né? Então, essa é uma realidade, uma coisa que acontece muito, né? Na Bíblia fala que nos últimos dias, haveria um aumento da iniquidade ou da injustiça e o amor de muitos se esfriaria. E eu nunca entendi muito bem o que isso queria dizer, né? Porque a iniquidade e a injustiça sempre foram altas no mundo, desde a época de Jesus ou até mesmo antes. Né? Não tem injustiça maior do que a morte dele injustamente, né? Então, isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, então eu me perguntava o que seria esse aumento da iniquidade. O mundo sempre esteve muito perdido. Então, o que isso quer dizer? Só que, vivendo algumas experiências práticas, eu percebi que o que Jesus estava querendo dizer era a iniquidade dentro do nosso ambiente, né? Dentro do corpo de Cristo. Junto com os nossos, que é uma coisa que realmente mata espiritualmente, uma coisa que fere demais. Então, quem nunca viveu injustiça dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, que atire a primeira pedra, né, irmãos? Eu já vivi muito,
Acredito que você também. Então, irmãos, assim, nós temos visto muita iniquidade, muita injustiça. E isso causa escândalo e muitas vezes mata espiritualmente as pessoas. Tá, irmãos? Então, voltando à pergunta da irmã. Ela perguntou assim, eu tô passando por um problema muito difícil. Só para vocês entenderem o contexto, tá, irmãos? Essa irmã, desde que ela se converteu, ela tem frequentado igrejas regularmente, frequentou muito e agora ela tá passando por um problema pessoal muito sério. E durante esse período, irmãos, ela sofreu demais nas igrejas em que ela esteve, né? Ela acho que nunca teve a experiência de ser pastoreada, nunca teve a experiência de ser discipulada e de ser amada por irmãos, né? Porque qual que é o papel de um pastor, irmãos? Como eu já falei para vocês, o papel do pastor é proteger as suas ovelhas, né? Como é que funciona lá o pastor de ovelhas lá no campo? Ele tem o seu cajado, né? Que é aquele negócio curvo, e ele tá sempre ali cuidando das ovelhas para que elas não fujam, para que elas não sejam atacadas por lobos. E ele tá ali debaixo do sol, da chuva, do vento, qualquer coisa que seja, vigiando para que as ovelhas estejam em segurança, estejam protegidas. E esse é o papel do pastor. O papel do pastor não é ir lá na frente, fazer uma pregação ou passar uma palavra, ele também pode fazer isso, mas não é só esse o papel dele. Esse é o papel de um pregador. Um pregador não necessariamente é um pastor, tá, irmãos? Você pode ir lá e fazer uma pregação bonita e ok, mas pastorear é uma coisa bem diferente. O pastor, ele tem que estar em cima, ele tem que estar cuidando, ele tem que estar se importando com as pessoas, né? Então a irmã, ela nunca teve essa experiência. Quando ela passou pelos seus piores momentos, o pastor não estava nem aí. Então ela sofreu demais. E aí, irmãos, numa ansiedade de querer se proteger, ela acabou saindo da igreja e tentando seguir por conta própria. Então muitos irmãos, tem duas situações que acontecem, irmãos. Ou a pessoa, ela se desvia da fé e vai para o mundo e acaba se perdendo, ou então ela procura seguir um evangelho solitário, né? É uma caminhada solitária, buscando alimentos por conta própria. E o que é menos ruim, certo? A segunda opção é menos ruim, porque nesse caso a pessoa não se desviou, ela só está tentando se proteger, né? Às vezes as pessoas elas se escandalizam a ponto de achar que Deus é que não se importa com ela. Às vezes a pessoa, ela entende que são seres humanos e que os seres humanos são falhos, mas que Deus não tem culpa disso. Por isso que a pessoa se retira da igreja e vai seguir por conta própria. Ou às vezes por falta de opção e tudo mais, tá, irmãos? Então essa é uma realidade que acontece. O problema é que quando a pessoa ela tá distante da comunhão dos irmãos, muitas vezes ela acaba ficando mais vulnerável a ataques do inimigo, né? Porque ela não tem mais o pastoreio, ela não tem mais a cobertura da igreja, e ela fica muito mais suscetível, muito mais vulnerável, e acaba muitas vezes secando e morrendo espiritualmente. Pode acontecer ou não, mas é mais inseguro, é mais perigoso, né? Mas, irmãos, a questão assim, será que Deus vai me condenar? Será que Ele vai me acusar, dizer, olha, você não estava indo numa igreja e tal? Então, o que a gente precisa entender, irmãos? Primeira coisa, quando Jesus esteve aqui na Terra, em nenhum momento Ele usou a palavra igreja. Você pode vasculhar os evangelhos e você vai ver que não existe a palavra igreja. Jesus, ele falava muito a respeito de comunhão, a respeito de amor ao próximo, de amar a Deus. Ele falava também que a gente devia cuidar uns dos outros, né? Ele falou para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus usou muito a figura do pastor também. Mas ele nunca usou essa palavra igreja. Quando ele partiu, ele deu as instruções: ide pelo mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos, né? Vocês lembram desse versículo? E ele não disse ide pelo mundo fazendo igrejas, frequentando igrejas. Ele diz, vão e façam discípulos. Certo, irmãos? Essa foi a instrução que Jesus deu para os seus discípulos. Ele também não deixou uma fórmula de como eles deveriam
de como eles deveriam fazer, se eles deveriam construir uma igreja, se tinha que ser um local assim, assado, como é que tinha que ser, como é que era o formato, como é que era a hierarquia. Ele não explicou nada, ele deu o Espírito Santo, para o Espírito Santo ensinar, e ele deu essa instrução de ir pregar o evangelho e fazer dos discípulos só. Foi isso. Essa figura da igreja, ela surgiu depois em Atos, né? E como é que a igreja surgiu, irmãos? Ela apareceu a partir do momento que Jesus ele se retirou aqui da terra. Os discípulos ficaram, né, com a ajuda do Espírito Santo, eles ficaram sem Jesus no sentido literal. Então eles estavam aqui sozinhos, entre aspas, mas eles tinham uns aos outros. E era uma época muito hostil, né, irmãos? Onde havia muita perseguição, a igreja estava começando, o cristianismo estava começando, então era muito instintivo para eles estarem juntos, né? Então a gente vai para Atos 2. Vocês me desculpem, gente, que eu tô sem a minha Bíblia aqui, mas vocês se lembram da passagem de Atos 2, em que fala que eles se reuniam nas casas e que eles compartilhavam o pão, que eles ceavam juntos e que eles tinham tudo em comum. Fala também que eles compartilhavam seus bens, que eles não tinham, necessitados algum, porque eles ajudavam uns aos outros. E eles tinham tudo em comum, a Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Então, irmãos, essa era a verdadeira igreja, isso é igreja. E era a união daqueles que amam Jesus, daqueles que seguem o Evangelho. Então era instintivo para eles se encontrarem, ficarem juntos, compartilharem as suas experiências, as palavras que Deus dava para eles. E ali, irmãos, eles iam cuidando uns dos outros, dos mais novinhos, os mais velhos cuidavam dos mais novinhos. E ali eles iam crescendo espiritualmente. E eles também começaram a perceber que funcionava muito bem as batalhas quando elas eram feitas juntas, né? Quando eles se reuniam para orar uns pelos outros, as coisas aconteciam muito mais do que quando eles tentavam combater sozinhos, né? Porque como fala, né? Um soldado não faz a guerra, como diz aquele ditado, né? Então, também está escrito, né? Onde 2 ou 3 estiverem, lá eu estarei. Então, a união dos irmãos, ela é extremamente importante. Então, assim, eles se uniam para guerrear juntos, para combater, para proteger uns aos outros também, porque era um tempo muito hostil, né? Onde quando você está num ambiente em que existe perseguição, que existe perigo, é natural que as pessoas se juntem e tentem se proteger uns aos outros. Então, esse era o ambiente que eles estavam, que eles se encontravam, e foi assim que o corpo de Cristo nasceu. Jesus não deixou uma instrução específica, mas ela acabou acontecendo através do Espírito Santo naturalmente. E a partir desse momento, irmãos, o próprio Espírito Santo foi criando funções, né? Então, dentro da igreja, cada um tem a sua função. Você tem pastores, presbíteros, profetas, e cada um tem o seu papel, né? Dentro do ministério. E esse papel, naturalmente, ele tem que ser dado por Deus, não é uma coisa assim que a gente deveria escolher, deveria ser uma coisa que você é chamado e ali você vai exercendo pela função do Espírito Santo. Então você tem, por exemplo, os profetas eles estão na retaguarda ali, prevendo as coisas que vão acontecer, recebendo do Espírito Santo os possíveis ataques do inimigo, as coisas que Deus tem preparado para que isso sirva de guia para os pastores e para os líderes. Então, irmãos, é bem completo, né? Um corpo saudável, ele colabora um com o outro. Agora, pensa num corpo, tô falando um corpo de uma pessoa, tá, gente? Que tá faltando uma perna, que tá faltando um braço. Esse corpo, ele tem dificuldade de ter o seu pleno desempenho, né? Ele não vai conseguir participar de uma corrida, ele não vai conseguir desempenhar todas as suas funções, porque uma parte ele tá com problema, tá falha. Então, dentro de do corpo de Cristo, que é a igreja, é necessário que haja saúde espiritual, né? Você já deve ter escutado aquela frase, famosa frase que fala, né? Igreja é um hospital, né? E por conta disso tem pessoas enfermas, pessoas feridas, pessoas doentes. Isso é verdade, gente, eu concordo plenamente.
Não existe igreja perfeita, não existe igreja onde todos são cristãos, assim, maduros, estatura perfeita de Cristo e que só façam tudo certo. Você vai ter lá pessoas que às vezes ainda não estão bem resolvidas, não estão maduras, que cometem erros. Isso é super normal. Porém, uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que dentro de um hospital não tem só doentes. Dentro de um hospital você tem médicos, enfermeiros, remédio. Então, um hospital onde só tem pessoas doentes, mas não tem aqueles que tratam, aqueles que curam, não é um hospital, né, irmãos? Então, uma igreja onde você só tem pessoas espiritualmente doentes é uma igreja que não está saudável, está faltando alguma coisa ali, né? Tem igrejas onde até o pastor está enfermo espiritualmente. E aí, irmãos, como é que vai curar? Como é que vai tratar, né? Como é que vão cuidar uns dos outros, né? Se todos estão doentes. Então, assim, muitos de nós, incluindo eu, já estive dentro de igrejas em que você encontra mais enfermos do que médicos. E isso acaba se tornando um lugar mais hostil do que um lugar de cura, um lugar de paz. Sabe, irmãos, o ideal mesmo... Desculpa, minha perna tá ficando dormente. O ideal mesmo, irmão, seria que a gente quando você entra no ambiente da igreja, você pensasse assim, ufa, né? Entrei na embaixada celestial, agora eu tô fora do mundo, agora eu tô no lugar onde aqui é a realidade do céu, onde eu serei compreendido, onde eu vou encontrar meus irmãos, pessoas que pensam como eu, pessoas que podem me ajudar. Então, deveria ser um alívio, certo? E no tempo dos primeiros cristãos, depois que Jesus partiu, o ambiente da igreja, que na verdade eram dentro das casas, eram reuniões nas casas, era um alívio para eles. Eles buscavam isso como uma forma de refrigério, né? Era uma maneira de se curar, uma maneira de se tratar. Era algo que eles tinham desejo. Vocês entendem o ponto que eu tô querendo chegar? Muitas vezes, muitos cristãos, eles querem ir para a igreja como uma forma de sacrifício, né? Eu vou para a igreja porque eu tenho que pagar esse preço, né? Eu vou lá e vou fazer isso por Jesus, vou suportar aqueles irmãos, né, que agem impiamente e me maltratam como amor para Jesus, por Jesus, mas isso na verdade não está me fazendo bem, né? Eu não estou sendo tratado ali, eu não estou recebendo alimento espiritual, aquilo não está fazendo bem para mim, mas eu tenho que ir porque é um sacrifício. Tá, irmãos? Então, isso é uma das grandes realidades que a gente vive, principalmente no Ocidente, aqui no Brasil principalmente. Essa não é a realidade em países em que você tem perseguição, como, por exemplo, China e outros lugares. Por quê? Porque no lugar onde você tem perseguição à fé, as pessoas, elas não seguem a fé por esporte. Eles seguem a Cristo realmente por amor, de forma sincera e firme. Então as igrejas lá são igrejas verdadeiras, igrejas onde você tem realmente um modelo ideal, né, o máximo possível dentro do ideal. E aqui no Ocidente a gente vê muito essa anarquia dentro da igreja, onde você tem um desequilíbrio muito grande, onde as pessoas estão ali por interesse, por esporte, por dinheiro, por qualquer coisa, menos por Jesus, né? Por que a gente vai para a igreja? A gente vai para a igreja porque a gente tem sede, não é isso? A gente tem sede de amor, a gente tem sede da presença de Deus, e a gente precisa estar lá porque é o nosso ambiente, é lá onde a gente vai encontrar os nossos irmãos. Então, essa deveria ser a verdade, a nossa realidade, tá, irmãos? E eu já estive dentro... Gente, tá ventando aqui, espero que não interfira no vídeo. Tá com cara de que vai chover, daqui a pouco eu vou ter que sair daqui. Então, gente, eu já estive dentro de várias realidades. Eu já fui em igrejas que não eram saudáveis espiritualmente, eu já estive desengrejada e eu já estive em igreja saudável. Então eu vou contar para vocês as minhas experiências. Então, assim, irmãos, eu já estive numa posição em que eu não estava me sentindo bem indo à igreja. Eu estava indo só por ir, mas quando eu ia lá, eu não tinha comunhão. Eu saía de lá me sentindo vazia, eu voltava para casa sentindo assim que aquilo dali não tinha acrescentado.
eu não me sentia assim, conectada com os irmãos. Não é que eles eram maus ou que eles estivessem fazendo nada de errado, mas assim, faltava alimento espiritual, faltava novidade de vida naquela igreja. Então, irmãos, eu parei de frequentar, né? E eu fiquei um bom tempo sem ir à igreja, tá? Então eu tomei a decisão, eu falei assim, olha, falei com Deus, falei, Deus, eu preciso que o Senhor me envie a uma igreja que seja saudável, a uma igreja que seja da tua vontade, que tenha dentro dos seus padrões aquilo que vai ser bom pra mim, né? E eu sei que igreja não é só o que é bom pra gente, né? A gente também vai lá pra curar e pra ajudar as outras pessoas, né? Mas a gente tem que estar bem também, né, irmãos? Então, gente, vai chover e eu vou para outro lugar. Pronto. É uma pena, tava tão bonitinho com as florzinhas atrás, mas não tava dando certo, gente. Tava ventando muito e o vento, ele faz barulho na câmera, e depois vocês não escutam o que eu tô falando. E eu preciso terminar o vídeo, né? Aqui é o meu ateliê onde eu trabalho. Então, gente, continuando. O ambiente deveria ser um ambiente saudável, né? E eu não estava me sentindo bem. Então eu decidi que eu ia ficar em casa, que eu ia buscar a Deus e eu ia dar tudo de mim, buscar o Senhor e que eu ia colocar esse assunto nas mãos de Deus, né? A princípio, irmãos, eu fiquei meio que de boa, assim, buscando o Senhor e tal. Não tinha, assim, planos tipo, eu vou, sei lá, vou procurar a igreja. Eu não tava procurando, eu tava bem e tudo mais. Só que assim, irmãos, com o passar do tempo, a questão da comunhão começa a pesar para nós. A gente começa a sentir falta. E é uma coisa espiritual, uma coisa que a gente não explica, sabe? Porque Deus é Deus de família e ele gosta que a sua família esteja reunida. É importante a gente ter em mente que ir à igreja não é uma punição. O instinto de estar com os irmãos é uma coisa natural e não é uma questão de obrigação, porque você vai chama que você vai pecar, se você não for, você vai ser condenado. Não tem nada a ver, irmãos, né? Jesus não deu a instrução pra gente ir à igreja. Você estar no corpo de Cristo e na comunhão dos irmãos é uma coisa instintiva de todo cristão. A gente sente falta de estar com os nossos, né? De estar com aqueles companheiros da fé, de ser cuidado, pastoreado, cuidado pelos irmãos, ser discipulados ou discipular. É uma coisa natural e instintiva, né? Jesus, quando ele veio à Terra, ele escolheu os 12 discípulos para estarem com ele, mesmo ele sendo Deus, ele estava em forma de carne, né? E ele escolheu ter amigos, né? Jesus falou, né? Vocês são meus amigos. Então, ele queria ter amigos, ele queria ter companhia, porque o ser humano precisa disso, é instintivo, faz parte da nossa natureza termos essa companhia daqueles que são nossos. Alguns são para cuidar de nós, outros a gente cuida, e isso é natural, tá, irmãos? Então, depois de um certo tempo, eu comecei a me sentir só, e comecei a me sentir carente, né? Carente de irmãos. Isso porque eu sou uma pessoa mais introvertida, eu gosto de ficar no meu cantinho, eu demoro para sentir falta de outra pessoa, porque eu fico bem sozinha. Mas foi o Espírito Santo que começou a incomodar. E eu comecei a sentir essa necessidade, eu falei assim, eu preciso estar nesse ambiente em que eu tenho tudo em comum com as outras pessoas, né? Para que a gente possa compartilhar e ter essas experiências juntos, né? Isso, eu comecei a ficar triste, sabe? Eu comecei a me sentir triste. Eu não estava desviada, eu não estava assim, distante de Deus, eu estava bem com o Senhor, estava tudo bem, estava fazendo a minha lição de casa direitinho, buscando, lendo a Bíblia, tudo certinho, não tinha nada errado espiritualmente. Mas a comunhão é algo que foi ensinado pelo Senhor Jesus e é algo necessário. A gente precisa disso. Jesus precisou da companhia dos seus amigos, né? Então, irmãos, isso começou a me incomodar. Só que dessa vez eu fiz diferente. Eu não saí por aí me forçando a alguma situação, né? Falei, vou entrar nessa igreja e vou ficar me forçando a situações ruins, a irmãos que agem impiamente. Falei, não, eu vou colocar pro Senhor. Então eu falei, fiz uma oração, eu falei, Deus, eu preciso de uma igreja para eu ir.
né? Mas eu não quero mais essas igrejas falsas, com falsos cristãos, com falsos pastores, com igrejas de mídia que vivem de dinheiro. Eu não quero mais essas coisas. Eu quero uma igreja em que eu tenha irmãos de verdade, que eu tenha pastor de verdade, como era nos tempos bíblicos, como estava no seu coração. Eu sei, assim, que não vai ser perfeita, porque não existe igreja 100% perfeita, sempre vai ter alguém ainda que é imaturo, mas, assim, o mais perfeito que for possível, eu gostaria de ter, sabe? Eu tô cansada de certas coisas, eu tô machucada, eu vi muitos escândalos, eu vi irmãos esfaqueando irmãos pelas costas, né? Figuradamente. Eu vi tanta impiedade dentro da igreja, sabe, irmãos? E é aquilo que fala na Bíblia, né? Multiplicando a impiedade, o amor de muitos se esfriaria. Então, eu comecei a me esfriar porque eu comecei a não acreditar mais no amor dos irmãos. Lembra que eu fiz um vídeo para vocês falando da minha experiência de ser abraçada pelo próprio Jesus, em que Deus usou o meu pastor e tudo mais? Então, eu estava vivendo uma época em que eu não acreditava mais no amor dos irmãos, né? Que os irmãos seriam capazes de amar com o amor de Cristo, né? Que realmente haveriam irmãos com o caráter de Cristo de verdade. Eu achava que era uma coisa superficial, uma coisa assim meio que politicamente correta, né? Que as pessoas tentavam fazer. E eu realmente não acreditava mais. Eu tinha vivido tantas experiências ruins que eu já não tinha mais fé nisso. Eu também não acreditava assim ser pastoreada. No meu caso, como eu tenho pai pastor, eu não cheguei a ter essa experiência de ser pastoreada, porque com o pai é um pouco diferente, tá, irmãos? Não que o meu pai fosse um pastor ruim, mas pra mim eu não me sentia muito à vontade com ele por ser meu pai, né? Então eu não tinha tido essa experiência de ser pastoreada, até porque meu pai mora em outra cidade, né? Eu não frequento a igreja que ele pastoreia, tá, irmãos? Pra vocês entenderem, tá? Não tem nada de errado com ele, não. Mas é só por conta disso. Então, eu tava muito machucada, sabe, irmãos? E eu falei pra Deus, falei assim, eu vou na igreja que o Senhor me mostrar pra eu ir. E enquanto não aparecer a igreja certa, eu não vou continuar aqui onde eu tô, porque pra voltar a viver traumas, é melhor não ir, né, irmãos? Existem situações, irmãos, que o ambiente da igreja ele é tão tóxico que às vezes a pessoa não indo, né, buscando a Deus em casa, ela pode acabar sendo até melhor. Eu não tô dizendo pra vocês que isso significa que a gente deve incentivar as pessoas a não ir à igreja, pelo amor de Deus, tá, irmão? Eu só tô explicando pra vocês que existem situações muito difíceis e muito complicadas, principalmente aqui no Ocidente, em que a gente tem poucas igrejas que a gente realmente consegue ter esse ambiente de Cristo de verdade. Então, eu coloquei pra Deus que eu precisava, né, de um lugar em que eu me sentisse bem. E descansei no Senhor, tá, irmãos? E aí passou um tempo, né? Me veio na cabeça uma ideia, né? Na verdade, foi até meu esposo que sugeriu uma igreja que eu tinha visitado há uns anos atrás e por conta de questões de distância, né? De logística, acabei não frequentando. E ele falou, por que você não vai naquela? Né? Isso porque meu esposo não conhece o Senhor ainda, tá? E aí, assim, eu pensei e falei, nossa, pode ser, né? Mas será que é a vontade do Senhor? E eu botei no meu coração que eu ia visitar, só visitar, né? E aí eu falei pra Deus, Deus, se for a tua vontade, me confirma que essa é a igreja certa, né? Aí eu fui dormir, irmãos, e eu tive um sonho. Nesse sonho, eu chegava na igreja e eu via um banquete preparado, assim, com todo tipo de comida. E o pastor vinha me recepcionar, ele me abraçava e ele dizia assim, que bom que você voltou e tal. E ele me tratava como se eu nunca tivesse saído, como normal, entendeu? Me tratava super bem e os outros irmãos também me tratavam super bem. E eu me senti tão acolhida, senti o amor de Cristo ali naquele sonho, sabe? Eu acordei assim, sabe quando você sonha com Jesus, que você acorda com aquela sensação? Então, aí eu fui, né, pra igreja logo depois do sonho, no mesmo dia que eu tive o sonho. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, adivinha, tinha uma mesa de café da manhã com todo tipo de comida, literalmente, não era só figurado, era literal.
Na verdade, acho que Deus quis dizer figurado, né? Mas a coisa visual ajudou na confirmação. E o pastor veio de fato me recepcionar. E ele lembrava de mim da vez que eu tinha ido, como se eu nunca tivesse deixado de ir, né? Eu cheguei a conversar com ele na época que eu não ia mais ir porque eu tava indo numa outra igreja e ok, né? Mas ele veio me recepcionar como se eu nunca tivesse deixado de ir e eu me senti muito amada. E a partir daquele momento eu comecei a frequentar essa igreja, irmãos. A igreja foi a igreja dos meus sonhos. Eu tive ali tudo que eu sempre sonhei. Eu tive irmãos, eu tive um ambiente muito saudável, sabe? Eu tinha liberdade para buscar Deus, eu tinha apoio dos irmãos. Eu não, assim, eu sei que nem toda igreja é perfeita, com certeza tinha os seus problemas, mas assim, eu não testemunhei, assim, nada de ruim, sabe? Antes, pelo contrário, eu fui muito, muito acolhida pelos irmãos. E logo nas primeiras semanas, as primeiras experiências que eu tive frequentando a igreja foram assim. Eu ia pro culto, eu ficava lá no meu cantinho, porque eu sou super quietinha, né? Super fechada. Então eu ficava lá no meu cantinho, né? Orando quietinha. Aí chegava um irmão do meu lado, né? Falava assim, posso orar com você? Eu falei, pode, fica à vontade. Aí o irmão orava e falava assim, olha, me veio no coração uma palavra, né? E aí ele passava aquela palavra ou uma visão e batia, sabe, assim, certinho com o que Deus estava falando comigo. E eu ficava maravilhada com isso. Aí chegava no outro culto, a mesma coisa. Mas a pessoa sempre chegava assim, muito, com muita sensibilidade, sabe, assim, falava assim, olha, eu sinto de Deus essa palavra, bate pra você, faz sentido, pede confirmação pra Deus, sempre com muita humildade, sabe, irmãos? Irmãos muito humildes, assim, nada de tipo chegar atropelando, falando assim, nossa, Deus tá falando e é isso, sabe? Como a gente vê muitas vezes, né, a pessoa vem profetizando com soberba, isso não acontecia. Os irmãos, eles eram muito delicados, muito amorosos e muito delicados, sabe? Principalmente o pastor, que eu acho que a igreja ela reflete muito a característica do pastor, né? E ali, irmãos, eu tive a experiência de ser pastoreada pela primeira vez na vida, né? Tive a experiência de tomar um café com o pastor e explicar sobre a minha vida, contar as minhas experiências, os meus traumas, né? E ser tratada. Levou um tempo, eu fiquei, deixa eu ver, 2 anos e pouco nessa igreja. Tive várias experiências. No começo eu ficava muito retraída, muito na retaguarda, ainda muito desconfiada, porque no fundo eu não acreditava, né? Eu pensava que eu estava indo lá só para encontrar Deus. Mas eu não entendi que eu estava indo encontrar uma família. Estava indo lá para ter uma família, eu não sabia disso. Mas eu descobri que Deus, ele queria muito mais do que eu tivesse comunhão com ele. Eu também queria que eu tivesse comunhão com meus irmãos. E ali, irmãos, pouco a pouco eu fui me soltando, fui fazendo um pouco de amizade, no meu ritmo, né? Ninguém me atropelou. Comecei a frequentar uma reunião caseira que tinha perto da minha casa. Eu ia quando dava, às vezes não dava, né? Porque tenho filhas e tudo mais. E ali eu tinha a oportunidade de contar um pouco das minhas experiências, de trocar experiência com os irmãos, num ambiente muito leve, nada pesado. Era uma igreja assim que eu percebia assim que não tinha religiosidade, sabe? Não tinha assim aquela coisa de uma coisa que acontece em muitas igrejas, que é aquele julgo. Não, você não tá dentro dos parâmetros, então você vai pro inferno, sabe? Então tem muito peso, aquela coisa pesada, ambiente pesado não era, né? Era um ambiente muito leve, com pessoas assim muito, muito sinceras, sabe? Claro que nem tudo era perfeito, tenho certeza que não, mas assim, para o que eu já tinha vivido antes, aquilo dali era um sonho, eu tava vivendo um sonho, sabe? Eu tive experiências que eu nunca tinha tido, como por exemplo ir ao monte que eu nunca tinha ido, pude viver ali, né, coisas que muitos cristãos vivem, mas que eu não tinha vivido, de receber profecias sobre a minha vida, profecias que se cumpriram, né? E muitas vezes o que acontecia, irmãos, por exemplo, eu tava passando por uma dificuldade, sei lá, tava num momento muito difícil na minha vida, e eu falava assim, o que eu vou fazer, Vou na reunião de oração, e lá Deus vai falar comigo.
E quando eu chegava lá, irmãos, eu não abria minha boca para dizer para as pessoas que eu tava com algum problema. Eu ficava na minha, mas sempre vinha um irmão orar comigo, sempre vinha. E ele sempre trazia uma palavra que era a resposta que eu tava precisando, né? Então Deus usava os irmãos assim poderosamente e com muito amor, sabe, irmãos? Tinham muitos dons espirituais, muitos mesmo. Quase todo mundo tinha dom de conhecimento, assim. Mas muito mais importante do que os dons era o amor que os irmãos tinham. Então eles usavam esses dons com amor. Nunca assim para se vangloriar. E era sempre assim incrível, porque quando parece que eles tinham um detector, assim, eles sabiam que a pessoa não estava bem, então fazia aquela rodinha, todo mundo orava, todo mundo tinha revelação e as revelações sempre batiam, né? Porque a Bíblia fala, né, que quando você tem um profeta, né, tem que ser, uma profecia tem que ser confirmada por 2 ou 3 profetas, então sempre tinha confirmação e eu sempre voltava para casa bem, né? Então assim, a Bíblia fala, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, não adianta, né? Tem um monte de poder, um monte de coisa, um monte de pirotecnia e você volta para casa se sentindo pior, né? Então, isso não vem de Deus. Se você se sente pior, se o ambiente está te fazendo mal, é porque não vem de Deus. Mas eu voltava para casa sempre me sentindo bem e eu voltava sempre com as respostas que eu tava precisando, com as palavras que eu tava precisando, sempre batia. Então, irmãos, foi um tempo incrível. Eu participei de alguns acampamentos em que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outros cristãos verdadeiros de outros países. Então eu comecei a conhecer um mundo que eu não sabia que existia, eu não sabia que existia cristãos verdadeiros. Eu tava com a minha visão distorcida, eu achava que a igreja do Brasil era só aquela coisa falsa, né? Tô falando do Brasil, mas isso se aplica em outros países também, tá? A irmã que me pediu o vídeo, ela não mora no Brasil, tá, irmão? Mas a realidade dela também é ruim. Então, eu achava que não existiam mais cristãos verdadeiros assim. Que era um artigo em extinção, né? Em falta. Então, eu achava que era só eu e mais meia dúzia. Mas eu descobri que não. Que existem verdadeiros cristãos, sim. Só que eles não estão nas mídias, eles não estão expostos em cartazes, eles estão realmente escondidos. Então, assim, eu comecei a descobrir esse mundo e essa realidade. E é isso, irmãos. E aí, depois eu tive que me mudar. Recentemente me mudei para o interior de São Paulo. E agora, irmãos, eu tô numa situação em que eu tô buscando em Deus de novo para que Ele me envie para outra igreja. E agora que eu já vivi tudo isso, eu quero no mesmo padrão, tá? Eu sou uma filha pidona, eu falo pra Deus, eu quero no mesmo padrão. É claro que eu ainda continuo em contato com os irmãos, ainda assisto alguns cultos online, toda semana eles entram em contato comigo, perguntam como eu tô. Teve um dia que eu fiquei 1h30 conversando com um irmão, né, no telefone, compartilhando algumas coisas e nós oramos juntos e essas coisas, então a comunhão ela continua, né? Eu não deixei de pertencer àquele corpo, eu não abandonei os meus irmãos, eu ainda continuo com eles, né? Eles ainda estão comigo e a comunhão continua. Tá, irmãos? Eu espero ter esclarecido. Então, assim, espero que vocês tenham entendido a necessidade da igreja. E assim, irmãos, eu acho que assim, se você não está num ambiente ruim, eu não acho que seja ruim você realmente parar de frequentar esse lugar e ficar por um tempo buscando a Deus em casa, tá? Eu só acho que você não deveria querer no seu coração que isso seja eterno, tá? Busque a Deus e peça para que Ele te envie em algum lugar. E não se culpe. Espere que o Senhor vai te mandar, Ele vai te fornecer o lugar certo para você estar frequentando, um ambiente saudável que vai fazer bem para você, que vai te acrescentar, que vai fazer com que você cresça espiritualmente. Tá, irmãos? Deixar de ir à igreja não é condenatório, tá, irmãos? O único problema é que quando você não está indo, existe uma tendência de você esfriar, né? A Bíblia não. Desculpa, meu pai, que é pastor, ele fala, né? Brasa fora do braseiro esfria. Então, se você fica
muito tempo sem ir, muito tempo sem ter comunhão, existe uma tendência de você ir murchando e morrendo espiritualmente. Então não é legal você ficar solitário, né? Seguir uma carreira solitária. Eu não aconselho isso, tá, irmãos? Mas eu também não aconselho você se colocar em situações hostis propositadamente como um fardo de culpa, como uma coisa de punição, tipo, eu tenho que fazer porque é obrigatório e depois vou ser condenado, sabe assim? Isso daí não agrada a Deus, né? Deus ele não se agrada quando a gente faz as coisas em forma de punição, né? Só para cumprir protocolo, né? O desejo do Senhor é que a gente realmente ame estar com a família dele, né? Tem que ser algo saudável, tá? Então, se não tá sendo saudável, é melhor você começar a buscar a Deus e pedir para que ele coloque um lugar na sua vida. O Senhor faz isso, tá, irmãos? Eu não acho que seja aconselhável você desistir e botar um pano e falar assim, não, é impossível, não existe, eu vou seguir sozinho a carreira. Não acho que tenha necessidade disso. Basta você buscar no Senhor e pedir para que Ele abra as portas para você, para que Ele te envie ao lugar certo, tá, irmãos? E pode ser que demore, não quer dizer que vai ser amanhã, não quer dizer que você tem que sair correndo. Só busca no Senhor que Ele vai te abrir as portas do lugar correto, tá ok? E sobre a questão dos dízimos, né, que a irmã tinha perguntado, mas eu não tô frequentando, como é que eu faço que eu não tô ofertando? Desculpa, que eu não tô ofertando. Irmãos, o Senhor fala da gente ser generoso, da gente dar esmolas, da gente dar uma parte para o Senhor, mas não tá dizendo que você tem que necessariamente dar para a igreja na mão do pastor, né? Então, o que acontece, irmãos? Eu procuro ser generosa com o meu próximo na medida do possível, procuro ajudar os necessitados e esse é o meu dízimo, tá? Quando eu estou no ambiente da igreja, como por exemplo eu estava naquela igreja que eu estava frequentando, eu sentia a necessidade de estar contribuindo com a igreja. Por quê? Porque eu queria que crescesse. Eu sabia que a igreja estava ajudando necessitados, estava cuidando uns dos outros. Você lembra, né, em Atos, que fala, né, que eles tinham tudo em comum e que não existia necessitado algum? Então, porque eles se ajudavam mutuamente, né? A igreja se ajudava. Então, se tinha um necessitado, a igreja ia ajudar. Ia ajudar como, né? Com a contribuição de cada um. Então, eu sentia essa necessidade porque eu queria que as coisas continuassem funcionando, né, irmãos? Eles tinham, lembro que quando eu chegava lá, eles tinham aquele café da manhã, muitas vezes tinha bolo, tinha sopa, tinha uma porção de comida. Eu lembro que um dia eu tava entrando na igreja e tinha um mendigo passando, né, revirando lixo. E eu chamei ele, falei, olha, tem comida lá em cima. E aí ele falou, não, mas eu me sinto constrangido de entrar, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou lá em cima, eu trago alguma coisinha pra você pode ficar na porta, não precisa se incomodar, se sentir à vontade você entra. Eu chamei um outro irmão, ele veio ajudar, a gente levou um bolo, uma comida pra ele e tudo mais. Eu falei lá em cima, gente, porque a igreja era em cima, a gente subiu uma escada, tá? Eu nem me toquei que eu tava falando lá em cima, não faz sentido nenhum. Mas a igreja ficava em cima de um lugar, né? Então eu convidei esse rapaz para entrar, eu chamei ele, então assim, foi uma semente que foi plantada ali, né? E ele se sentiu à vontade para ele voltar outras vezes se fosse necessário. Então a igreja fazia esse papel, né? De alimentar os necessitados, ajudar com as famílias que estavam passando necessidade e também manter, né, o estabelecimento e tudo mais. O pastor, antigamente, ele trabalhava numa empresa de seguro, né, ele não vivia da igreja, porém, o Senhor pediu para ele que ele vivesse exclusivamente da igreja porque a demanda era muito grande, né, e ele precisava estar disponível para as pessoas. E o meu pastor é uma pessoa super simples, uma pessoa que não tem nada assim, ele tem um apartamentinho pequenininho, que tem 2 quartinhos, então ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, e eu amo ele demais. Então assim, eu acabava sentindo essa necessidade de estar dando a minha contribuição ali para estar
ajudando aquele corpo a crescer, para ver as obras sendo feitas, né? Porque os irmãos realmente usavam essa contribuição para fazer as obras. Então é isso, irmãos. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a dúvida da irmã e a dúvida de mais algum irmão que tenha essa mesma realidade, tá, irmãos? Não vivam debaixo de lei, né? Busquem no Senhor, busquem, assim, o melhor que o Senhor tem para vocês, para nós, porque o Deus é Pai e Ele não vai te colocar numa situação ruim. Ele sabe o que é melhor para você. Então é isso, irmãos. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.